recapitulando, tá? Terceira grande classificação quanto aos efeitos da violação da norma jurídica, que são dois, que podem ser os dois, ou só um dos dois, ou nenhum dos dois. A invalidação do ato, aquele ato que foi praticado e vai ser desfeito. Segundo, o autor vai ser punido, que não é necessariamente prisão, tá? É alguma sanção, pode ser pagar um valor, pode ser uma multa, pode ser, enfim, uma sanção a ele. Tá bom? Ela pode ter os dois efeitos, só um dos efeitos ou nenhum dos efeitos. Primeiro tipo de norma, ela gera os dois efeitos. Se ela for violada, ela gera a invalidação do ato e ela gera uma sanção ao autor do ato. Então, exemplo, bigamia. Então, você casou uma vez, você era casado, o casamento existe, e aí você era caminhoneiro. Casou de novo lá no Goiás. Casou lá no Goiás, né, como o pessoal chama. De novo, segunda vez, era casado aqui e casado lá. Dois efeitos. Primeiro, o segundo casamento, você era casado em Belém e casou depois lá. Aquele casamento de lá, ele é inválido, ele vai ser desfeito, ele não vai servir para nada. E segundo, você que praticou esse ato, você vai ser punido, que no caso é crime. Bigamia no Brasil é crime, tá bom? Então, o ato é inválido e dois, o autor vai sofrer uma sanção. Ficou claro esse primeiro tipo de norma? Sim? Ok. Além dessa, a gente tem aquelas que geram apenas a invalidade do ato. Então, se você praticar um ato em desrespeito a essa norma, aquele ato ele deixa de produzir efeitos. Ele não serve mais para nada. Mas o autor não sofre nada. O autor não sofre nada. Exemplo. Você tem 15 anos e foi lá e assinou um contrato. Uma pessoa de 15 anos pode assinar um contrato, gente? Não, né? Aquele contrato ele serve para alguma coisa juridicamente? Não. Então, o contrato ele vai ser anulado. Mas o autor, o adolescente de 15 anos que assinou o contrato, ele vai sofrer uma punição? Não, nenhuma. Nenhuma. Mas o ato que ele praticou não serve para nada. Ok? As mais frequentes são a segunda e a terceira. A terceira, ela gera apenas uma sanção ao autor, sem gerar a invalidação do ato. Então, o autor vai sofrer uma consequência, mas o ato que ele praticou vai ser um ato válido. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo. Você, tá aqui um efeito. Você assinou um contrato, vamos supor, vou pegar aqui Mateus e Jairo, que aparece logo. Mateus e Jairo não se conheciam e tal, o Jairo tinha uma casa para alugar, e o Jairo estava vindo do interior, morar em Belém. E o Jairo não sabia quanto é o valor de aluguel e tal. Aquela casa do Mateus valia, por exemplo, R$ 1.000 o aluguel. O Mateus, sabendo que o Jairo não conhecia a região, não sabia do que acontecia lá, ele foi lá e cobrou R$ 2.000 de aluguel, se aproveitando da condição do Jairo. Olha só, esse contrato vai ser desfeito, vai ser invalidado? Não, não vai. Mas o Mateus não vai poder mais cobrar R$ 2.000, vai ter que cobrar 1.000. Então, o ato ele ainda existe, mas o Mateus ele sofreu uma sanção. Qual foi a sanção? O valor que ele iria receber vai ser reduzido. Ficou claro o exemplo? Um outro exemplo. Pode ser um caso. Deixa eu pegar outra pessoa de exemplo.
Vamos dar mais variada. Carlos, ele é dono de uma empresa de material esportivo. Ele é dono... Não, de uma empresa de moda, pode ser. Ele é dono de uma empresa de moda. E ele contratou a Cleise, que é uma digital influencer, e ele assinou o seguinte contrato com a Cleise. Cleise, você só pode sair de casa com as roupas da minha marca. A Cleise, ok, assinou um contrato de exclusividade. Cleise só se veste com a roupa dele. Pergunta, gente. Um belo dia, Cleise disse, não, eu quero dar uma... Vou ali na China comprar pão. E aí, ela estava indo lá, pegou uma roupa qualquer, foi comprar pão. No meio do caminho, um fã encontrou a Cleise, tirou uma foto e postou. E todo mundo viu a foto. Cleise não estava com a roupa que ela tinha assinado o contrato. O contrato é... A Cleise descumpriu o contrato, certo? Minha pergunta. O contrato é válido? Ele se torna inválido por causa disso? Ele perde os efeitos por causa disso? O que é que vocês me dizem? O contrato perde os efeitos por causa disso? Não. Mas a Cleise vai sofrer uma sanção, não vai? Vai. Vai. A Cleise vai sofrer uma sanção. Ela vai ser presa, professor? Não, ela vai ser presa. Ela vai ter que, por exemplo, pagar uma multa. Ela vai ter que devolver parte do dinheiro que ela recebeu dele. Por que isso? Porque ela descumpriu a norma. Estão entendendo? Sanção, eu já disse para vocês, sanção não é necessariamente prisão, tá bom? Nem tudo no direito gera crime, mas tudo gera efeito. Você vai perguntar, Paulo? Você pode repetir de novo o exemplo da invalidação do comportado, da ação dela, por favor? Posso. Então, bora lá. Ela tinha assinado um contrato que ela só ia... Bora pegar o exemplo real, né? Então, Neymar... É o Neymar que tem contrato com a Nike? É o Neymar, né? Que tem um contrato com a Nike e tal. É ou não, Paulo? Tu ia comentar? Isso, é ele mesmo. É ele mesmo. Né? Beleza. O Neymar tem um contrato com a Nike e tal. E vou imaginar que um dia o Neymar sai todo de Adidas. Tipo, camisa da Adidas, bermuda da Adidas, tênis da Adidas. O contrato que ele tinha com a Nike, primeiro, pergunta, ele era uma norma jurídica esse contrato? Sim ou não? O contrato que ele tinha com a Nike, ele era obrigatório? Sim ou não? Ele podia descumprir? Não, né? Então era obrigatório, sim, perfeito. Aí, segunda pergunta. Quando ele descumpriu o contrato, certo? Esse descumprimento faz com que o contrato venha a perder o seu valor jurídico? O contrato deixa de produzir efeitos por causa disso? Não. Aí a gente tem que perguntar o seguinte, então o contrato foi violado. Quais são os efeitos dessa violação? Aí vocês me responderam. O contrato não foi invalidado. Não foi invalidado. Ele continua produzindo efeitos. O que é que vai gerar, então? Uma multa. A multa é a sanção. A multa é a sanção. Estão entendendo? É a punição por aquela prática contrária à norma. Muito raramente, tá? A violação da norma pode gerar nenhum nem outro. Muito raramente, tá? Ela pode não gerar nem a invalidação do ato, nem a sanção do autor. O nome disso, vocês vão aprender em Civil 2, lá no terceiro semestre. Chama-se obrigação natural. O que é uma obrigação natural? É uma dívida que existe, mas não pode ser cobrada. Assim, ela violou uma norma jurídica, então, por um lado, o ato existe, ele não foi inválido. E ninguém vai ser punido, mas ninguém vai ser beneficiado. Então, fica assim, a lei, ela é como se ela tentasse, ela não pune e ela não invalida. Então, ela não faz nenhum nem outro. É o seguinte, Carlos
gosta de jogar no jogo do bicho, tá? Ele aposta todo dia. Todo dia ele aposta o jogo do bicho, faz a fezinha. Tá bom? Carlos foi lá e ganhou R$ 1.000 no jogo do bicho. Olha só, dinheiro bom. Só que o bicheiro se recusou a pagar o Carlos. Disse, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. Gente, pergunta, o Carlos pode entrar na justiça para cobrar o bicheiro? O que vocês acham? Carlos pode entrar na justiça para cobrar o bicheiro? Não pode, Não. Carlos. R$ 1.000 vai perder? Gente, aí não pode. A dívida existe? Ela existe. O direito diz que a dívida existe. Sabiam disso? O direito diz que a dívida existe, mas não pode ser cobrado. Ninguém vai ser punido e ninguém vai ser beneficiado. Tá bom? Essa hipótese são raríssimas, tá? Raríssimas. Professor, Diga. Pode falar. ele não pode cobrar a dívida, né? Certo. E se o bicheiro ameaçar ele, olha, tu foi me denunciar ou tu tá me ameaçando, o bicheiro ameaçar ele pode entrar com medidas protetivas contra o bicheiro? Pode. Mas não foi motivado por um ato ilícito? Não, o apostar, essa situação que eu estou dizendo, o apostar não é proibido, mas não é protegido. Então, assim, ele não cometeu exatamente um ato, o bicheiro cometeu um ato ilícito, mas o Carlos não exatamente, entendeu? A situação do Carlos, ela não é nem protegida, nem proibida pelo direito. Então, assim, ele está ali num limbo. Ele apostou, o direito diz, ó, existe a dívida, mas eu não vou te proteger, eu não vou te apoiar. Você não pode cobrar. Tá entendendo? Então, assim, é uma situação, por isso que eu disse que é uma situação totalmente atípica. O normal é ou o direito protege ou o direito proíbe. A situação que a gente chama de obrigação natural, ela é um meio termo. Ela é e não é jurídica. Tá bom? Então, assim, posso entrar com medida protetiva? Pode entrar, sem nenhum problema. Não tem proibição, não. Ok? Último ponto, gente, quanto à imperatividade da norma. O que significa isso? Algumas normas precisam ser cumpridas obrigatoriamente. Outras normas eu posso escolher cumprir ou não. Professor, não faz sentido. Faz sim. Bora ver? As primeiras são as normas de ordem públicas ou cogentes. São aquelas que não podem ser descumpridas, que não podem ser afastadas. Eu preciso seguir. Então, por exemplo, uma norma de direito tributário. Então, por exemplo, o prazo para pagar imposto de renda. Eu posso mudar esse prazo? Não. Ela é cogente. O prazo para entregar... deixa eu pensar outro. O prazo para entregar uma declaração de imposto de renda, obrigatória. O percentual do ICMS, obrigatório. Normas de ordem pública ou cogente. Só que além delas, gente, existem as chamadas normas de ordem privada ou dispositivas. Elas prevêem as situações, mas elas dizem que você pode fazer o contrário. Vou até trocar essa situação, esse exemplo. Exemplo, casamento, o regime de bens do casamento. O regime de bens é o que vai dizer de quem é o que no casamento. Tá. Danilo quer casar e tal. Ou é casar, não sei, mas o meu exemplo, ele quer casar. Qual é o regime que vai se aplicar ao casamento, ou que se aplica ao casamento do Danilo em geral? Alguém sabe? Já ouviram falar? Chama-se regime da comunhão parcial de bens. O que é comunhão parcial de bens? Os bens que vocês comprarem juntos depois do casamento são dos dois. Mas o Danilo não quer isso. O Danilo quer que o que é dele seja dele e o que é dela seja dela.
ele pode mudar o regime para um regime de separação de bens? Ou ele não pode mudar? A lei diz, olha, o regime normal é o regime ou da comunhão de bens. Mas, se você quiser, você pode escolher outro. Isso é uma norma dispositiva ou de ordem privada. Ela até diz, olha, vai ser isso. Mas, se você não quiser, pode fazer isso. Tá bom? O que é isso? Isso, ela é discricionária. Você pode optar por fazê-la ou não. Tá bom? Claro até aqui, gente? Pode repetir de novo esse exemplo, por favor, professor? Posso sim. Então, bora lá. Paulo, você quer casar. Se você não... Não, tudo bem. O que a lei disser, eu sigo. Você vai casar em qual regime de bens? Chama-se comunhão parcial de bens. O que você comprar depois do casamento é dos dois, é de todo mundo. Mas você pode escolher, não, eu não quero isso para mim, eu quero comunhão, eu quero separação de bens. Você pode escolher o contrário do que a lei te diz, ou escolher uma outra alternativa? Pode. A própria lei diz, olha, você pode fazer isso ou isso. Você pode escolher. Quando a lei te dá a opção de você cumpri-la ou fazer cumprir uma obrigação alternativa, essa norma chama-se norma dispositiva. Você pode cumprir o que ela diz ou cumprir outra coisa que ela autoriza. Ficou claro agora, Paula? Sim, eu consegui entender. Obrigado. Beleza. Gente, por hoje é isso. Vocês têm alguma